Não se compartilha nenhum conhecimento sem que antes tenha havido um trabalho, um exercício, estudos sobre aquilo que se faz conhecer. Com a linguagem também é assim. Perceba, o que recebemos enquanto organização dos conhecimentos linguísticos nas instituições escolares é o que se alcançou nos estudos sistematizados sobre a língua com a qual interagimos, ou seja, ensina-se de acordo com as percepções científicas desta ação humana na história do estudo sistematizado sobre a linguagem. A nossa formação básica se ocupa com muito vigor da língua enquanto sistema, da língua enquanto estrutura. E a orientação metodológica, mesmo que nós não consigamos todos, todas e todes definir ou denominar, sabemos bem como funciona. É de tradição positivista. Tratamos a língua como coisa, e não como um objeto que precisa ser estudado todo o tempo, porque torna possível, também além de outras forças humanas, esta interação tão importante quanto humana para que a gente consiga progredir nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas relações, na nossa condição social. Observe que eu sempre retomo a palavra, o verbo interagir. É uma escolha metodológica. O movimento denominado interação é uma característica essencialmente humana. Afinal, é uma qualidade bastante nossa encontrar modos para alcançar tudo aquilo que desejamos. Os estudos sobre a linguagem, portanto, têm trajetórias e caminhos percorridos na história do conhecimento. Sempre que os caminhos para alcançarmos conhecimento não nos permitem perceber tudo aquilo de que precisamos, porque nossa necessidade sempre aumenta, organizamos os conhecimentos que já nos referenciam para progredir, evoluir, avançar na caminhada viva, ativa, criativa. A teoria que apresenta a linguagem como lugar, espaço, por isso, forma de ação ou interação, a percebe como atividade intencionalmente orientada que provoca reações, comportamentos, estabelecimento de vínculos e compromissos. Não há dúvida de que essa perspectiva abre portas para caminhos bastante interessantes. Também, para organizar nossos conhecimentos conscientemente organizados, com inspiração mais responsável, os humanos, que sempre nos transformamos e somos transformados todo o tempo, precisamos interagir com essas diversas forças, contextos e circunstâncias para referenciades nos efeitos percebidos, organizarmos nossas ações. Observe como conhecer esses caminhos percorridos é uma estratégia importante para traçar novos rumos necessários. A linguagem começa a ser apresentada de modo cognitiva e metodologicamente organizada como representação das coisas e do pensamento, como se a linguagem refletisse o pensamento humano e os conhecimentos de mundo. Pense num espelho tão grande em que caberia uma multidão de narcisos. Em nossa jornada pelos espaços naturais, já socialmente organizados, bem desnaturalizados, portanto, percebemos que a linguagem deve acompanhar nosso processo de desenvolvimento e evolução constante. E transformador de si mesmo, do outro e dos espaços em todo o tempo. E elaborar novos métodos que nos permitam compreendê-la e conhecer sua força. Daí, houve um momento em que a língua era apresentada como um código para que um emissor comunicasse a um receptor determinada mensagem, reduzindo assim a linguagem a uma condição de instrumento, ferramenta, para transmissão de informações,
que, embora referenciem possíveis caminhos para conhecer algo, não representam conhecimentos de fato. Percebam que esses dois conjuntos teóricos a que me referi não soam muito estranhos para nenhum de nós. É o peso da tradição. Com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Essa canção do Tom Zé, que a cada 2 segundos, quando em meu pensamento vem o objeto conhecimento, cantarola, soa, né? Enfim. Talvez seja esse medo, né, de sentir dor como evolui ou quando evolui. Não sei. Vamos discutir isso um dia. Talvez, de novo, esse medo nos apassive, né? E nos apassive tanto e de tal modo que a perspectiva interativa da linguagem ainda não tenha alcançado os espaços e tempos do conhecimento com o vigor necessário, apesar de caracterizar nossa própria condição enquanto ser, enquanto gente. Mas, certamente, por significar um desejo humano percebido e organizado por pessoas que se ocupam da existência viva, ativa, dinâmica de todas as gentes, a perspectiva interacionista pôs-se em movimento. Movimento variado. A velocidade varia de maneira constante, isto é, a sua magnitude sofre acréscimos ou reduções, né? E também circular, composto por historicidade. Agora perceba, eu estou aqui compartilhando com vocês, através desse espaço, o que é possível por força humana organizada. Então, enfim, é a teoria, né? Enfim. E muita gente desconsidera a teoria. Eu não sei, não entendo por que muita gente nega a teoria ou se recusa a se encontrar com ela, uma vez que, se não for pela organização do conhecimento, a gente não consegue prever o efeito de uma ação, enfim. Mas veja, como que eu percebo teoria? E por que ela é tão importante? Eu a percebo como uma reprodução ideal do movimento real do objeto. Então é dinâmico, é vivo, é concreto, é material e só pode ser alcançado por força do trabalho humano, organizado. Posso ser ainda mais simples, veja bem. Eu observo tudo que existe, tem forma e age sobre mim. Há determinados efeitos provocados por estes objetos que ainda não foram percebidos. Há expressões e formas materiais que podem ser derivadas deste objeto, tal como o conheço agora. Eu continuarei agindo, interagindo, existindo socialmente organizado e preciso, por isso, antever como este objeto ou seus derivados agirão sobre mim, sobre nós, sobre a natureza, sobre tudo, todos e todes que também existem. Enfim, como é preciso organizar-me para estar e permanecer vivo, como tudo e todos que existem e têm forma e força e energia e desejo, encontro-me consciente e firme, com todo o conhecimento que já me move e todos aqueles com que posso encontrar para, enfim, elaborar uma estratégia para me preparar com segurança para o dia depois de amanhã. Voltemos à história da formação acadêmica e escolar das pessoas falantes de nossa língua. Veja, já conversei com vocês em intervenções anteriores, em registros anteriores, nesta forma, né, de vídeo. Desde Saussure, Ferdinand de Saussure, a linguagem ou o sistema que organiza a estrutura da língua é uma das mais excitantes e apaixonadas pautas da ciência. E, lógico, toda essa construção organiza a ação das instituições com seus currículos, programas, métodos, avaliações. A linguística geral surge ocupada com os sistemas que organizam e caracterizam a língua e se propunha a descrever sincronicamente as unidades contidas nos diversos níveis da língua, fonemas, morfemas, enfim, sua posição no sistema e suas convenções combinatórias. Nada diferente de tudo o que cada pessoa dentre vocês viveu na sua história escolar.
Desta construção teórica, estando o conhecimento humano em movimento constante, organiza-se uma corrente, denominada estruturalismo. Então percebam como a teoria não só é forte, como é dinâmica. Uma construção provoca um desejo para investigar determinado objeto, aqui nós estamos nos ocupando da linguagem, e nesse constante, nessa troca, nessa interação, nessa inquietação provocada por algo que foi compartilhado antes, percebe-se esse movimento para alcançar formas, né, possíveis para viver de modo consciente a ação daquele conhecimento. E, gente, isso é a vida. Né? É isso que nos garante a condição de estar vivos, socialmente organizados e, na medida do possível, harmônicos. Eu sei, isso é só um discurso, a situação real mostra que talvez por força da relação entre os humanos e o conhecimento, nós estejamos regredindo na escala civilizatória. Mas eu não perco a esperança, eu acredito que nós ainda temos predisposição, todas, todos e todes, para, através da interação, dar sempre um passo à frente e não estarmos no mesmo lugar. E, minha gente, esta é a graça e a glória da ciência e do pensamento científico. Esse movimento humano opera quando a realidade opera sobre nós. Bom, e por que surge ou por que se organiza, através do conhecimento sistematizado, através de uma perspectiva metodológica, de uma série de referenciações importantes, este método denominado estruturalismo? Olha, certamente inspirados e provocados por aspectos conjunturais. Percebiam a sociedade e a cultura estruturadas sob forças que orientam costumes, línguas, comportamentos, economias e, enfim, tudo o que nos organiza nos espaços societários. Aconteceu um evento importantíssimo na história dos países organizados na perspectiva econômica do pensamento liberal. Uma crise econômica assustadora, provocada pela quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos em 1929. Veja bem, o que isso provocou? As pessoas que estão aí circulando no tempo do conhecimento e se referenciando em tudo o que é real, tudo o que é matéria, tudo o que é percebido, na relação entre elas e tudo o que lhes acontece, e preocupadas com os efeitos desta crise, né, que quase colapsou a economia global, né, viram a necessidade ou a oportunidade de criar um sistema, um método que tornasse possível estudar todos os fenômenos humanos, validando este aspecto transformador da realidade como certamente motivador de outras tantas transformações. É grande, assim, não tenha dúvida, foi grande, eu não estou dizendo aqui que foi bem sucedido, né? Eu, particularmente, guardo todas as críticas possíveis à corrente estruturalista. Sim, porque desumaniza a razão ou desracionaliza o exercício do pensamento, reduzindo o sujeito, reduzindo o ser, reduzindo a pessoa a um instrumento necessário para a reconstrução econômica de determinada sociedade. Pois bem, eles apresentaram o princípio de indivíduo, substância e distribuição como proposta para fazer conhecer o necessário para superar os efeitos da crise de 29. Então, eles se organizaram o conhecimento, conscientes do momento vivido, para compartilhar a necessidade das pessoas empreenderem individualmente o necessário para produzirem a mercadoria, que deveria circular para ser transformada em moeda. Percebeu que todo o movimento científico se ocupa da necessidade, desejo e da curiosidade real, concreta e material das pessoas e também
dos sistemas que organizam estas pessoas nos tempos sociais? Os estruturalistas não satisfizeram a todas as pessoas com suas orientações metodológicas. Eu cito aqui, eu evoco a figura de Noam Chomsky, que ainda está em atividade, é uma pessoa, um estudioso absurdamente responsável. Ele, insatisfeito com essa construção teórica compartilhada e em oposição ao estruturalismo, trabalhou fatos linguísticos dando um tratamento matemático preciso, explícito, finito, às propriedades das línguas naturais. Olha como a teoria recebida, compartilhada conosco, quando estudada, nos permite dar um passo à frente. Na teoria gerativa de Noam Chomsky, ele orientava que produzir e estruturar frases é uma capacidade inata, como se partisse de nossa herança genética e não tivéssemos consciência desses princípios estruturais, nem mesmo de nossas propriedades biológicas e cognitivas. Dá-se centralidade à sintaxe nos estudos linguísticos. E eu estou aqui lembrando-me da minha história escolar e eu tenho certeza não foi muito diferente da sua, mesmo tendo ocorrido, no mínimo, há 30 anos atrás. Então perceba que tudo o que se promove nos tempos escolares é referenciado em construções teóricas que podem tornar possível estabelecermos uma relação cognitiva, consciente, de todo o conhecimento humano que nos rodeia. Eu disse que pode, não disse que faz. Pode. Então perceba, Noam Chomsky, então, muito inspirado na construção teórica dos estruturalistas, opôs-se àquela construção metodológica, inspirou-se para propor a teoria gerativa, em oposição àquela que o antecedeu, ou com a qual todos ainda conviviam, mas ainda guarda, com aquela perspectiva, uma similaridade, uma relação de semelhança, uma perspectiva teórica, a abstração. Descreve-se na sua teoria a língua desligada de qualquer contexto ou situação de uso socialmente construído. Ainda bem, o conhecimento e o tempo não param. E chega um momento em que o texto figura como centralidade, ou passa a figurar como centralidade nas relações de estudo e ensino das estruturas linguísticas. As pessoas que investigam os atos linguísticos, dedicando-se ao exercício textual, um ramo da linguística, minha gente, ainda novo, começou na década de 60, moveram-se inquietas e incomodadas diante da perspectiva teórico-metodológica centrada no estudo das frases ou outras unidades mínimas. Não foi e não tem sido, no entanto, uma virada revolucionária. Os primeiros passos são inspirados pela influência gerativista. Olha que a ciência está sempre em movimento e nos põe sempre em movimento, mas não se desliga de todo o referencial que tornou possível a apresentação daquela perspectiva teórica. Então, os primeiros passos são inspirados pela influência gerativista. E a percepção de continuidade frase-texto inverte-se. O texto passa a ter caráter hierárquico superior à frase. Um exercício estritamente analítico, e lembre-se sempre, análise é um processo e não uma finalidade, passam a ir do todo para as partes. Então, nós invertemos o ciclo. Porta aberta, minha gente, a deixar a festa começar. Muitos linguistas dedicaram-se muito mais atentamente aos estudos sobre a linguagem como atividade e tomaram-na como referência para a ação humana, estabelecendo uma relação entre língua e as pessoas que a usam.
vamos colocar usam como aspas, né? Vamos fazer uma referência bastante particular ao verbo usar. E veja, essa relação entre a língua e o uso permite que nos alcance outro referencial teórico, que com certeza interagiu com o trabalho de professoras, professores e professores em todos os tempos escolares mais cotidianos, mais próximos da nossa vivência nesse movimento escolar. E eis que, nesse movimento incessante da relação entre os humanos e o conhecimento, surge a linguística pragmática. A linguística pragmática ocupa-se dos atos na linguagem e da linguagem manifestados em pessoas concretas, em situações concretas, nas mais diversas condições de produção. Uma escolha pragmática, minha gente, é derivada do contexto de uso daquilo ou daquela forma que se escolheu usar, visando o desejo ou a expectativa que te organiza. O texto passa a ser, então, percebido como um evento humano em que convergem atos da linguagem que prevêem encontros sociais e cognitivos. Se outrora apresentou-se com intenções e perspectivas pragmáticas, há que se perceber que para o nosso exercício humano, sociocognitivo, interacional por condição e necessidade humana, é passada a hora de estabelecer com estes atos, fala, escuta, escrita, leitura, enunciação e recepção, uma relação discursiva, e não apenas formal, em que nos encontramos com a enunciação, a linguagem em seu movimento e materialidade. O caminho do conhecimento, minha gente, é o conhecimento em ação, em movimento, com o humano em atividade. Esses movimentos não são espontâneos, não podem ser espontâneos, tampouco naturais. Eles são interativos, portanto, socialmente mediados, pactuados, construídos. E não devemos nos mover com segurança sem, vez ou outra, ou vez em sempre, olhar para trás e nos referenciar em todo o conhecimento, já organizado, elaborado, sistematizado e apresentado para todas as forças do conhecimento. E aqui perceba nesse gesto um instante em que eu te abraço como também força do conhecimento, e eu espero que você encontre essa potência no seu espaço cognitivo e vivo. Minha gente, porque as necessidades humanas se transformam e provocam transformações nas relações entre todas as pessoas e todas as coisas. Se suas expressões e relações com as pessoas, discursos, pensamentos, documentos da história, registros da arte, não se encontram com o essencial para conhecer mais, é porque sua relação com o universo sensível não conta com a colaboração da linguagem humana. É hora de escolher novos caminhos para conhecer mais. Encontrar-se com as teorias que nos antecederam e estudar, investigar, pesquisar o que pode traçar novas rotas, com conhecimentos diversos, esperando interagir conosco. Não podemos ser indiferentes a todos os instantes, a todos os momentos em que o confronto nos convoca para organizar a ação, conscientes de que o ato recebido pode nos referenciar naquele exato instante para perceber todas as forças que agem sobre nós. Temos que dar vida com nossa própria realidade, nossa própria linguagem, a toda a criação heróica da qual devemos ser protagonistas.